Palmeiras. Vinícius Bueno. Fazer direito, né? Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luz... A saideira de Vinícius Bueno no potente microfone da Rádio Bandeirantes. Caramba, Paulo do que Vale honra, já faz o seu batuque. Que honra. Porque o homem está de saída, mas tem que sair batendo recordes. Ele viu o novo artilheiro do Palmeiras na história da Copa Libertadores da América. Rony, o rústico, o homem que, se futebol fosse pra pensar, ele jogaria xadrez. Por isso que ele corre, porque futebol é correria. Boa noite, Vinícius Bueno. Boa noite, Gustavo Soler, Paulo do Vale. Eu não imaginava essa abertura, inclusive citando o Rony Rústico, que é o maior artilheiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras na Taça Libertadores da América. Sempre um prazer estar aqui na companhia dos amigos, no Donos da Bola, do craque Neto. E a expectativa é de mais um grande jogo do Palmeiras nesse fim de semana. Afinal de contas, amanhã já tem jogo da Copa do Brasil. Vai estar lá? Isabelle Moraes estará nessa responsa até... Que horas é o jogo? 9 da noite. Allianz Parque, né? Não, seria no Allianz Parque, vai rolar na Arena Barueri. Boa, Isa. Até porque, mais uma vez, a Arena do Verdão vai estar recebendo eventos, né? Vai estar recebendo shows. Acho que já passou dessa época de você questionar se o fato de ficar de fora em alguns jogos, na balança, é positivo ou negativo. Tá claro, né, pra todo mundo, que o Palmeiras, pela grana que não teve de colocar, fez o melhor negócio nesse novo mundo de arenas multiuso. Mas ainda tem essa questão de você ter de sair do seu estádio para jogar jogos importantes. Foi assim no derby, vitória 3-0 contra o Corinthians, e será agora assim também no jogo de amanhã contra o Juazeirense da Bahia. E a expectativa é de que, quem sabe, Gustavo Gomes possa ser poupado. 10 jogos consecutivos como titular. É algo impressionante, né? Nem mesmo os especialistas do assunto conseguem explicar por que esse cara tem um metabolismo tão diferente a ponto de aguentar tantos jogos em sequência. Nos últimos 10 jogos, o Gustavo Gomes foi titular em todas as partidas, o Everton jogou 9 jogos, mas é um desgaste completamente diferente. Depois você tem titulares que jogaram ali 3 jogos em sequência, 4 jogos em sequência, 5 no máximo. Se eu não me engano, o recorde do Abel, de um jogador em partidas em sequência, foi o Matias Vinha. Se eu não me engano, ele 13. jogou 12 ou 13. Isso, 13 jogos em sequência. 13, e vale a ressalva de que não foi esse período todo com o Abel, porque Sim. quando ele chega, o Vinha já vinha, com perdão do trocadilho, nessa sequência extremamente desgastante. O Gustavo Gomes já vem de 10 jogos, é possível que ele seja preservado, mas conhecendo o cara e como ele trabalha, e eu tive a oportunidade, o privilégio de conversar com ele lá em Abu Dhabi, ele é um cara diferente. E acho muito possível que ele vá pro jogo, pro seu 11º em sequência. A única certeza é de que quem foi preservado pro jogo do meio de semana contra o Emelec e nem viajou pro Equador, esses caras devem voltar ao time titular. Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu. Não dá pra gente cravar força máxima, porque o Abel tem feito essa mescla, mas um time misto com o retorno desses jogadores importantes para amanhã. 13 mil ingressos já vendidos de maneira antecipada. E querendo ou não, né, Vini, esse jogo contra o Juazeirense é, entre aspas, uma partida mais tranquila pro Palmeiras, né? Em questão de nível de investimento do adversário, de ter ainda uma partida de volta da Copa do Brasil, mas o Abel também já começa a pensar no próximo compromisso de Libertadores, tem uma viagem longa, tudo bem que é contra um time que o Palmeiras enfiou 8, mas ele precisa continuar pensando nessa questão do desgaste, até porque o elenco é curto, o elenco profissional, ele já perdeu mais um jogador, o Jailson, então ele também tá dando sorte que em alguns momentos, quando ele precisa fazer essa mescla, os rivais também não são tão competitivos, né? Sem dúvida. Eu fiz questão de trazer esse ponto exatamente no meio de semana contra o Emelec, porque a gente não vê outros times terem essa mesma possibilidade de pegar o calendário e olhar e dizer o seguinte: eu vou preservar na Libertadores, porque aqui eu tenho os meus rivais, entre aspas, mais tranquilos, né? A gente vê esse papo antigo de Palmeiras deu sorte no sorteio. Muitas vezes isso é verdade. Agora a gente vê times também que dão, entre aspas, sorte de não caírem no grupo da morte e não fazem o dever de casa. O Palmeiras, primeiro, tem feito o dever de casa. São 17 jogos de invencibilidade como visitante na história da Libertadores da América, um recorde na competição até aqui, e mais 2 jogos em campo neutro, o do Maracanã contra o Santos na final e o da final do ano passado em Montevidéu contra o Flamengo. Então o Palmeiras, além de fazer o dever de casa, de fato,
tem adversários muito medianos, alguns deles até ruins. É o caso do Independente Petroleiro, que levou 8-1, e o Palmeiras, depois desse jogo contra o Juazeirense da Bahia pela Copa do Brasil, viaja para esse duelo contra o Petroleiro novamente. E aí a expectativa é sempre essa, de força máxima, entre aspas, nos jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, e pelo menos na fase de grupos preservando titulares, principalmente nessas viagens. E na última quarta-feira você falou, né, sobre o início de uma abordagem do Palmeiras, o início de uma tentativa que até aquele momento que você trouxe a informação ainda não tinha se concretizado nem como uma sondagem oficial, como uma proposta oficial, mas o Palmeiras avançou em alguma situação envolvendo o volante Wallace? Não, na verdade, pelo que eu apurei, o nome do Wallace, ele tá na pauta, tá na mesa, como o de vários outros. É aquela análise de mercado. O Palmeiras precisa contratar um volante. A gente sabe da procura do Abel em relação ao camisa 9. Essa procura em relação ao meio-campista que possa dividir a responsabilidade com o Veiga, ela também é grande, é um pedido antigo do técnico português, e agora abre-se uma nova pendência, que é a questão do primeiro homem do meio-campo, o primeiro volante, com a saída do Jailson, com essa lesão que tira ele praticamente da temporada toda. O Palmeiras está analisando o mercado. O Wallace é um nome que já foi ventilado, não houve uma proposta oficial, mas houve uma procura, como está a situação por aí. E além do Wallace, outros nomes estão na mesa. Então o Palmeiras, para a janela do meio de ano, que se abre no dia 18 de julho, certamente vai ter de contratar um volante e, na melhor das hipóteses, mais um meio-campista que possa dividir a responsabilidade com o Veiga e também o tão sonhado centroavante. E na quarta eu falei, né, que não me agrada tanto assim o nome do Wallace, mas para ser um reserva, primeiro volante, e aí tem um ponto que é interessante dele também, que aí eu comecei a lembrar das características tanto dele quanto do Jailson, porque os dois aparecem bem no time do Grêmio, e com semelhanças de serem não só o primeiro volante, mas quando tem a necessidade também jogarem na zaga, né? O Wallace, em alguns momentos da péssima fase que o Hamburgo viveu na Alemanha, ele quebrou um galho como zagueiro, então é um jogador alto. E se a gente for analisar mesmo o elenco do Palmeiras, do meio pra frente, o Palmeiras só tem o Navarro, que tem mais de 1,80. E aí, de novo, quando o Jailson foi contratado, muita gente acabou virando o nariz, torcendo o nariz pra dizer, será Jailson? E o cara que não jogava mais de um ano e que em tese vinha para ser só o brucutu, marcador, acabou pisando na área, fazendo gols importantes, acabou se mostrando um cara que mesmo com esse tempo de inatividade aguentava essa sequência de jogos. Você falou bastante da evolução que ele teve, principalmente no Fenerbahçe. E quando ele voltou ao Palmeiras, o Pretzel foi outro jogador. Isso daí não era o que jogou no Grêmio. Outro jogador, porque quando ele foi contratado, aquela primeira impressão era de, opa, chegou o brucutu. Não é mais aquele cara que surgiu no Grêmio. Com toda a bagagem que ele teve, dos lugares pelos quais ele passou, ele aprendeu também a jogar com a bola, principalmente no campo de ataque. Então, ele acabou surpreendendo positivamente todo mundo, e agora fica essa expectativa de que o Wallace possa suprir essas características, né, ou ter características semelhantes para suprir essa lacuna do Jailson, que, volto a dizer, mesmo estando de fora de praticamente toda a temporada, agradou e pode ter o contrato renovado. Essas conversas estavam já acontecendo antes dessa lesão de ligamento cruzado do joelho direito, e mesmo com a lesão, pelo fato dele ter agradado a comissão técnica, ter tido 20 jogos, ele é um nome que pode sim renovar o contrato e fazer parte do elenco na próxima temporada. E já deixo o convite para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, em especial o torcedor do Palmeiras, amanhã a partir das 7h30 da noite, dentro do Concentração, o Cícero Souza, que é uma das pessoas mais importantes do futebol do Palmeiras há muito tempo, vai bater um papo exclusivo e ao vivo com a reportagem da Rádio Bandeirantes diretamente da Arena Barueri. Então, esse será o aquecimento, o pré-jogo aqui da Rádio Bandeirantes para essa partida entre Palmeiras e Juazeirense pela Copa do Brasil. E já dá para esboçar um time base do Palmeiras, ou pelo menos tentar adivinhar o que o Abel vai fazer? Olha, eu acho muito possível que o Everton seja mais uma vez o titular, mas de novo, sem descartar a possibilidade do Lomba jogar. Por ser um jogo eliminatório,
né? Acho muito possível que o Everton tenha mais uma vez uma sequência entre os titulares. O Rocha deve voltar na lateral direita. O Gustavo Gomes, acredito que vá pro 11º jogo como titular, em sequência, e aí com a volta do Murilo, apesar do Kusevich ter sido muito elogiado, ter ido muito bem, e ele foi o único palmeirense na lista, ou melhor, na escalação de melhores jogadores dessa última rodada, né? É uma eleição da própria Conmebol, da rodada, e o Kusevich foi o único palmeirense presente. Se firmou também como um cara confiável, não titular absoluto, mas confiável. Melhorou demais do ano passado pra esse também. Sem dúvida. E aí, na lateral esquerda, acredito, né, que o Jorge possa jogar, já que o Piquerez atuou no Equador, em Guayaquil. Então imagina essa linha defensiva com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge. O meio-campo pode ter o Danilo, mais uma vez jogando. Por sinal, é aniversário dele hoje. Hoje é aniversário dele, 21 anos de idade. 21 anos? Meu Deus. 21 anos de idade. Meu Parece Deus. que é de carreira, né? O moleque tá jogando de bola. 21 anos, cara. Que coisa absurda. Futebol de... Parece o Fred Rincon. Impressionante, né, cara? Impressionante. E aí, se o Danilo de fato for mantido com as voltas do Zé Rafael e do Rafael Veiga pra completar o setor de criação, Dudu vai pro jogo, certamente. O Rony, acredito que será mantido. E aí a dúvida é quem joga como velocista na ponta. A dúvida tá entre o Wesley e Gabriel Veron.